Ok, estamos aqui reunidos com alguns problemas técnicos que eu tive aqui no Zoom. Infelizmente, a gente não está conseguindo transmitir ao vivo, mas eu vou disponibilizar esse link para os inscritos, né? Tiveram muitos inscritos para assistir essa conversa e a gente vai disponibilizar no YouTube mais tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los. Olá, Andreas. Olá, Carlo. Olá, Fábio. Eu gostaria muito de agradecê-los por aceitarem esse convite, estarem aqui. Hoje, esse encontro surgiu de um desejo de celebrar a publicação do meu primeiro livro, que é o Tarô Regenerativo, que foi publicado pela editora Bambual. Se trata de uma ferramenta para antecipação de futuros e para autotransformação. Então, a gente tem algumas cartas e um pequeno livro. E é um pouco de resultado, é parte do meu trabalho de doutorado na PUC-Rio, em que sou orientada pelo meu parceiro e amigo Carlo Franzato, além de orientador, né? E o tema da nossa roda de conversa hoje diz respeito um pouco a essa minha pesquisa sobre metáforas ecológicas como formas de reinventar mundos, né? Então, a gente tem aqui a presença de três pessoas super queridas e inspiradoras, né? E eu queria ler um pequeno texto sobre metáforas, né? Antes disso, eu também queria fazer uma colocação sobre os acontecimentos aqui no Rio de Janeiro, porque infelizmente coincidiu. A gente, na verdade, teve acontecimentos sangrentos na cidade do Rio de Janeiro, de ontem para hoje, num embate de policiais e facções criminosas. E infelizmente isso explode numa tragédia para a população, né? Principalmente para uma população menos privilegiada financeiramente, socialmente. E eu queria, assim, sem entrar, aprofundar nesse tema, colocar que hoje o tom é menos de celebração do tarô regenerativo e mais de uma ação que a gente poderia dizer que é regenerartivista. O que é o regenerativismo? É um termo que um grupo de pesquisadores e praticantes regenerativos criou para falar dessa junção do pensamento regenerativo com a arte e com o ativismo. Então, de certa forma, continuarmos imaginando e construindo realidades outras que coloquem a vida no centro das decisões, também é uma forma de perseverar contra esse estado de necropolítica que a gente vive. Então, acredito eu que repensar as nossas visões de mundo, repensar as nossas relações ecossistêmicas e sociais, também faz parte de uma postura de enfrentamento dessas condições hegemônicas, né? Então, por isso a gente resolveu manter essa mesa e para falar de metáforas, né? E as metáforas não são apenas figuras de linguagem. Elas moldam a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos com a realidade. Hoje a gente vai explorar como as imagens e metáforas inspiradas na ecologia podem abrir caminhos para novas formas de imaginar, criar sentido e reinventar nossos mundos, pessoais, coletivos e planetários. Então, eu vou fazer uma apresentação bem sucinta de cada um de vocês, porque a ideia é que vocês mesmos contem um pouco de si e da sua prática, do seu trabalho e pesquisa, tá? Vou começar em ordem alfabética pelo Andreas. Andreas Weber é biólogo, filósofo e escritor de mais de 15 livros. Eu pude encontrá-lo através do livro Biopoetics, publicado pela Springer, por conta da minha pesquisa de doutorado, e eu fiquei bastante impressionada com esse e outros livros onde a sua escrita
faz um uso extensivo das metáforas ecológicas e desse pensamento de sermos natureza, né? Além de ter demonstrado ser uma pessoa super aberta, super gentil, e eu espero que essa nossa conversa seja o início de um diálogo, inclusive com nós pesquisadores aqui brasileiros, né, que estamos movidos pela mesma temática, né? Então, agradeço, Andreas, e aqui eu vou deixar então a palavra contigo. Antes disso, eu vou fazer uma breve introdução de Carlo e Fábio e depois passo a palavra para você, Andreas. Carlo Franzato é designer para sustentabilidade, professor na PUC-Rio e líder do Laboratório Ecotopias. É meu orientador, como eu já comentei, há 5 anos, desde o mestrado, sendo uma pessoa muito inspiradora e parceira, né, no meu trabalho de pesquisa. O Fábio Scarano é curador do Museu do Amanhã e professor titular de Ecologia na UFRJ, uma grande inspiração para mim, tanto por sua produção acadêmica, como também por ter criado a metáfora, a narrativa e metáfora da Clúzia, que eu acabei utilizando bastante para a criação do tarô regenerativo, né? E além de ser uma pessoa muito admirável, muito querida, ele também recém publicou o livro Diálogos Regenerativos para Futuros Sustentáveis, que eu já tive o prazer de ler, e realmente fala do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Então, agradecendo por vocês estarem aqui hoje, porque eu sei que a agenda de todo mundo é super corrida, né? Principalmente pré-COP30, né, aqui no Brasil, que vai acontecer. E eu, Andreas, passo a palavra para ti nesse momento. Fica à vontade, tá, para projetar o que for necessário. Antes disso, também tem uma questão que é como a gente vai conduzir essa roda de conversa, né? Eu gostaria que a gente levasse como um bate-papo, então, portanto, sintam-se à vontade para fazerem perguntas uns para os outros, mas eu tenho algumas perguntas orientadoras. E a primeira delas é o que são metáforas ecológicas e como elas se relacionam com seus campos de pesquisa e prática, que isso traz um pouco um viés, né, aqui, né, um caminho para nós, mas a ideia é que a gente possa subverter esse roteiro se for necessário e adequado também, tá bom? Então, Andreas, agora sim é contigo. Thank you. Thank you. Yeah, thanks. Nice that you found me, Natalie. So I'm here, very happy. And we had some email exchange, and it's great you found this book, which is not so much visible because it has come out with this super expensive scientific publisher, Springer. So only if you have access to a university library, you can access this book. But it's actually very much in the core of my philosophical thinking, biopoetics. And the title somehow wants to grasp that poetics and biology, or how can we say, meaning expression, but even more than meaning expression. So probably the poetic experience and life are somehow coextensive. That's what I try to understand in this book, I think. And so let me say some words on my take on these semiotic phenomena as a biologist or as a biophilosopher or as a biosemiotician. And then let's see if I still have some time to show you some slides on some slides, sorry, particularly on the relation between life and the poetic experience. Let's see how we get there. So first, it's very interesting that today we're talking about ecological metaphors. And when I started my work, what I actually wanted to do was to pull the term metaphor out of the corner in which it was somehow a sort of arbitrary
was used in an arbitrary way. And I wanted to ground it in necessity in relation to life. So what I actually wanted to do, this is some years back now. This is like, was even in the late 90s maybe, when I was thinking, okay, I'm going to write this thesis. And I want to show that there is something which we could call existential meaning, which is brought forth by life, and which is actually, it's not an accessory, but it is that what life brings forth. It is existential meaning. So, of course, life is profoundly semiotic and metaphorical, but it is not metaphorical in the sense um, of the discussion of meaning um, as something arbitrary or something linguistic or something just going on between signs, but because it is related to body, it is related to the the enigmatic role of the living body in the overarching desire for life. Let's put it like this. It's that's a little bit, it needs some explanation, which might come later. So that was very interesting. That was very important for me. Um, and so you see, my direction where I'm going is actually um, when you're asking, we have to somehow answer this question: what are biological metaphors? These are not metaphors we somehow put on biology, but they are metaphors or signs or symbols or meanings which just come with life, with being alive. And these are actually the ways through which living beings experience their worlds and create their worlds. And they're not arbitrary, and they're not, let's say, they're not projected out there, but they're necessary, and they reveal something about reality itself. I would go so far. So, of course, all this could be subsumed under the term of biosemiotics. And during my PhD years, I hung around on these conferences of the biosemiotics, biosemiotics, which biosemiotics has become it's still some sort of marginal biological discipline, but it has become pretty vital. And biosemiotics is of course following the track that life is interpretation of signs. And who is interpreting signs? Who is the interpreter of these signs? Um, this is the living being as someone who desires to keep itself alive, to keep itself going, to keep itself being. So when we take semiotics, meaning and signification, serious in terms of organism, we can do this only if we understand organisms as subjects. And that's a big thing, of course. I mean, also to say life brings forth signification is a big thing, because in mainstream biology, of course, still life is just about execution of algorithms, or about cause and effect. And but then, in order um, to be able to interpret meaning, or being able to make sense, you need somebody to whom difference makes a difference, as Gregory Bateson would put it. You need somebody to whom that matters. So that my work then has become very quickly a work to somehow establish a living being as a subject, to understand a living being as a subject. And I was lucky to be able to work together with I would say the pioneer in this field, um, Francisco Varela, who's of course also South American, and he was working in Paris, as he has had to leave Chile after the Pinochet
Puig. And so I could meet him, I could work with him. And that was very influential. And we ended up doing a paper um, about subjectivity as something irreducible, as something which is not something added on to living beings, but which is something which actually forms the center of every living process. And when we do this, then everything, of course, changes. And I mean, I'm still somehow trying to um, digest the consequences from this um, shift in in perspective. But of course, the interesting thing is that um, we have something to corroborate this attitude, which is our own living experience, which is, of course, the experience of being a subject. And of course, it's the experience that everything in reality is full of meaning, of value, of expression. And and this meaning and expression somehow um, boils down to how we can go on allowing our our embodied realization to bring forth itself. So that's the crucial thing. And I'm just wondering if maybe now is the moment to just show you a little bit this a little bit more narrow focus on the poetic core um, of life. Let me just say one word um, about about something very central and very and not really understood, which is, so if we understand a living being as a subject bringing forth itself, so that's of course the Santiago idea of autopoiesis, of which you all you here on the panel, of course, have heard. So the idea is that a living being can be defined as that process which brings forth itself or which recreates itself. And when you are a process which recreates itself, you need something which comes from the outside on which you continue yourself as a process. So you need world which becomes yourself by creating yourself in this autopoietic self-creation. And then on the other side, you somehow need to dissipate into world again. You need to let go of yourself to become world again. So from this autopoietic standpoint, living beings are some sort of eddy or nod, active nod within a continuum of world, which is somehow obsessed with itself. And this obsession is what from the inside feels like subjective experience. And this obsession is what creates a grid of value. Because if you want to unfold, if you want to flourish, if you want to exist, then everything which happens to you gains a meaning. So you see, subjectivity. So that's the core of subjectivity, is this desire to exist, which makes this system create and recreate itself. And not everything which the system encounters is good for a nice creation of itself. So there you have meaning. So all these things come together, and all these things. So all these things means signification, interpretation, and metaphor come together with organic subjectivity, and this organic subjectivity comes together with an inherent
open-endedness of the living being. So it only works when you are a process in an open field of stuff which somehow flows through you and which goes out. And that's very interesting because it shows that an organism does not really exist. It does not really exist in any form as some finite thing. It is not an object at all. It's in this moment, of course, we are objects. If we stop time, we can do a cross section and all these things. Basically, if we kill a living being, then we see it as an object because we don't see the process of recreation, and we lose the subjectivity which goes with this. But the living organism as a living organism doesn't exist as an object. It exists as the action to recreate itself from that which it is not, which I find pretty spectacular because it has this fascinating similarity to all traditions of wisdom, where ultimately the individual is not real. The individual is the whole. So there's one layer. There's one layer in this sort of in my way to take the autopoietic description further. There's one layer which shows that the individual is actually the whole. And the fact that the individual is the whole enables the individual to make meaning, to become the center of a meaningful universe. So we have this cross connection into the whole, but we have another cross connection into the whole. And that is in terms of where the drive to keep the autopoietic process going comes from. Why actually is there the desire experienced from a subjective standpoint to keep on going, to keep on growing, to keep alive? What is this? Where does this come from? And that's also very interesting because, of course, looking at older traditions, there's also the idea that everything is one continuum of being, but this one continuum of being obviously always has a perspective on itself. So we have also this. Um, and at the moment, I'm very, very much interested in these cross connections. I have to admit this. That's why I torture you with them right here. And let me end. I think my time is over. I didn't show the slides because somehow my thinking brought me the other way, but maybe it's better. Let me just end with something I wanted to show, which now I didn't show, which is my passion. And that's just 2 sentences on the poetic. So the poetic is a particular way of appearance of metaphors, maybe, or of signification. And we somehow can discern it because we know if some signification is poetic or it's a metaphor. It requires, of course, some education, but some refinement of understanding. But then we can pretty much discern it, and we have a whole field of discernment, which of course is arts and literature and all these things. And there goes a particular experience with the poetic. And this particular experience comes very often with this simple encounter of another living being. You know, you go outside, there's some particular tree at the side of the street, or even behind you, Natalie, you have these plants, your plant buddies, your room plant buddies. I can see them. And you know, if you sit with them and look at them and you see their beautiful forms, then you're already halfway in some kind of poetic mode. And I always wanted to know what is this particular special mode in this biosemiotic universe, which I tried to sketch before. And what I think is that in this
what we do in this poetic gesture is understand the fundamental constellation of the particular, the particular living being, or even a part of a particular living being, manifesting as the whole. So we see the particular manifesting as the whole, and that's what I tried to describe before in my reinterpretation of autopoiesis. Is actually what the organism is doing is um, self-creating as a manifestation of the whole. And we can realize that this is happening, and then we get this little poetic tingle, and we understand the whole by seeing a particular, by meeting a particular. Although we only meet a particular, we don't meet the whole. So we also see that there's some sort of paradoxical contradiction in this thing. And this is the pointing out instruction, so to speak, which will never work in as hard as I try. And you see, I'm trying really hard in these short moments. It never will fully work out in if I try to explain it. But it fully comes into bloom when I just walk there and sit there. And let me give you a last little example, which is a quotation from Gregory Bateson, who I already quoted, who I love very much. Let me just give you a little illustration for this. Because he wrote his last book, or his last book, probably, I think, posthumous book, was compiled from stuff he wrote on metaphor in biology and on metaphor in life. What is the title? And Angel's Fear, I think. Angel's Fear. And he says their metaphors are the connecting glue of the biosphere or something. So in this, he brings, maybe it's even in some book before, but I read it there. So he brings the third logical mode. He invents a third logical mode and makes a little bit fun of the classical logic and the Greeks and Socrates. And I will just, then I stop. I will just, let me see where it is. I will just tell you. So just imagine the classical logical argument with two premises and the conclusion. So he gives, I quote Bateson now, Gregory Bateson. First premise is men are mortal. Man, right? Typical Greek classical logic, only talking about men. Men are mortal. Second one is Socrates is a man. And the conclusion, very exciting. Socrates is mortal. All right? Totally unexpected. So then comes Gregory Bateson and says, this is just somehow, this is totally uninteresting, actually, because this is not creating, how do you put it in the title, new worlds. This is just looking at the old world, actually, from the same angle. But that's even not what is going on in the understanding of life about itself. So he says, so let's do it differently. And he calls it abduction. So first premise is men are mortal. The second one is grass is mortal. And the conclusion, obviously, is men are grass. Right? So he also wrote a poem. But with this poem, he says, this is the way life understands itself. And this is also, and that's what I put on top, this is also always, all self-experience of life is at the same time a profound insight of the character of life, which is men are grass, which is I am everything. All right. Thank you for being so patient. And I give you back the microphone, Natalie. Obrigada, Andreas. Sua fala foi muito conectadora, né? Articuladora de todo o tema que a gente está tratando. E essa questão de vermos a vida como produção de sentido para uma subjetividade que só existe através do outro, do encontro com o outro, é muito bonita. E essa fala, essa citação que você faz de Bateson,
é muito interessante, na medida em que ilustra como as metáforas elas podem nos abrir para imagens e visões de outros mundos, né? De outras realidades possíveis. E não só futuras, mas que já estão no presente e às vezes pouco perceptíveis, mas que através desse estado poético a gente consegue acessar. E então, muito interessante, inclusive, a conexão que você faz com tradições antigas, ancestrais, que dizem, né, um pouco de onde vem essa inspiração, esse desejo que produz vida, que produz sentido, né? Então, obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Carlo Franzato, para articular um pouco o que você pensa a respeito do tema, o que vem aí para ti, no seu coração, para compartilhar com a gente. Certo, Nathalie. Em primeiro lugar, quanto tempo mais ou menos temos? 20 minutos cada um? É isso ou menos? Ah, eu acredito que agora, se a gente fizer uma fala de 15 minutos cada um, Tá, e depois a tá, gente faz uma perfeito. discussão final. Então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar você, cumprimentar o professor Fábio, o professor Andreas e também todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui e comentar um pouco a respeito do seu trabalho e do conceito de metáfora que é muito importante, central, eu diria, para a prática do design. Eu acho que, exatamente sendo o seu orientador, além de, como você disse, parceiro e amigo, talvez eu tenha um papel mais até institucional aqui, representando um pouco o laboratório, ou seja, o contexto em que seu trabalho foi incubado, e talvez eu deva focalizar, em primeiro lugar, neste aspecto. Então, eu vou compartilhar algumas lâminas, algumas slides, que acho que não posso, não vou conseguir. Pode? Sim? Eu tô, eu só fiquei pensando, porque você falou que vai falar do tarô regenerativo e do meu processo de Não, trabalho. não. Não, Opa, não. orientação ao vivo. Não, o contexto em que o teu trabalho emergiu. Sim, sim, tô brincando. Peraí, vou É, compartilhar, vou te dar permissão. Ah, eu já ótimo. tive a permissão. Tá. Eu acho que estou compartilhando. Estou, não estou? Agora sim, a gente está vendo o PowerPoint. Está vendo a imagem de nós fundando praticamente a Utopias? Sim, sim. Perfeito. Então, eh, eu me mudei na PUC em 2021, no final de 2021. Entrei na vaga do professor Alfredo Jefferson de Oliveira, na vaga de design e sustentabilidade. Na época já existia um laboratório de design socioambiental na PUC, somente que não estava funcionando justamente pela aposentadoria do professor Alfredo. Então, eu esperei de ter as primeiras orientadas para reestruturar o laboratório. E este aqui é exatamente o primeiro encontro. E vocês veem justamente a Nathalie na direita e indo para a esquerda a Clara, a Adriana e a Lia. É o primeiro núcleo, vamos dizer assim, do Ecotopias. Assim, estão vendo que nas nossas caras tem muita alegria, muito entusiasmo, mas, na verdade, eram tempos bastante trágicos para o Brasil, pois nós sofremos o maior desastre natural da história do Brasil. Então, compreendemos que o laboratório devia partir desta situação de insustentabilidade que nós experimentamos como seres humanos. Tem a questão ambiental, com certeza, tem a questão social, que é muito
problemática e insustentável. Justamente você, no começo desta reunião, citava o caos carioca, a tragédia, a maior tragédia por enquanto sabemos que o país experimentou em termos de mortes por conflitos com policiais. E, enfim, não se fala das outras guerras que estão espalhadas pelo mundo. E, além disso, tem um problema também de difusão de distúrbios mentais muito inquietante, até porque afeta os mais jovens, os nossos alunos, mas até crianças. Então, se estamos nesta situação insustentável, como seres humanos, evidentemente também as nossas profissões, as nossas disciplinas entram inevitavelmente em crise. Até pouco tempo atrás, nós usávamos representar a evolução do design para a sustentabilidade até por meio deste gráfico, o qual me parece um pouco otimista demais. Estão vendo que o design, através daquela flecha, vai em direção a maneiras cada vez mais efetivas de encontrar a sustentabilidade que finalmente não conseguimos alcançar. Então, se é verdade que a sustentabilidade é nosso objetivo, um objetivo muito nobre, um dos objetivos prioritários da disciplina, é também verdade que nós tendemos a pospor no futuro este objetivo. É justamente por isso que nós não conseguimos alcançar. Então, entendemos como laboratório que havia uma oportunidade para o design, para os designers e para os pesquisadores em design, de focar no presente e começar um processo de crítica aos modelos de desenvolvimento atuais, por meio da exploração de outras perspectivas que não as que são hegemônicas no contexto do design. Focar no presente significa reimaginar o presente, como você estava dizendo, Nathalie, além de, claramente, imaginar também o futuro, e então operar um processo de redesign do mesmo design, através de uma operação de meta-design, que é um conceito que até Maturana trabalhou algumas décadas atrás. Pois bem, esse é um trabalho de cunho cenarístico e, no campo do design, nós temos algumas referências brilhantes, como esta obra-prima, Sustainable Everyday, de Ezio Bazzini e François Geco, que é uma grande inspiração do nosso laboratório. Agora, quando se trabalha de forma cenarística no campo do design e se usa esse tipo de representações diagramáticas, normalmente é sugerido que os designers se concentrem na imaginação de futuros preferíveis. E certamente isso é muito importante. Ao mesmo tempo, nós acreditamos como laboratório que seja nosso papel imaginar qualquer tipo de futuro, pois um futuro pode ser preferível para mim, mas de repente poderia não ser preferível para uma outra pessoa. Enfim, e daí começa um jogo de perspectivas. E entendemos que mais para que olhar para o futuro em uma determinada direção, o mais importante é encontrar pontos de vista que nos forneçam alternativas perspectivas a partir das quais olhar futuros realmente diferentes. Para fazer isso, desde o começo, a arte foi um dos lugares de grande inspiração. Esse é um trabalho evidentemente metafórico que nós usamos desde o primeiro dia no Ecotopias, por obra de Agnes Denis.
Esta aqui já passamos para autoras contemporâneas, Jane Simmons. Este trabalho, especificamente, está ainda no perfil Instagram do nosso laboratório, que quem quiser seguir é Ecotopias Lab, o arroba. Enfim, e é por meio deste trabalho que finalmente nós elaboramos as nossas ecotopias, que para dar uma definição realmente sucinta, são lugares possíveis ou reais, onde é possível experimentar um certo tipo de coexistência que é alinhada com todas as lógicas ecológicas de todas as ecologias que antes eu mencionava. As ecologias da mente, em referência a Bateson, as ecologias da sociedade e do ambiente. Interrompo o compartilhamento. Certo? Deu certo? Deu, vimos Estou, aqui. estou ao vivo de novo. Bom, e a este ponto começa a se tornar claro por que no campo do design as metáforas são tão importantes. Justamente pela mesma razão que Andreas Weber estava sugerindo anteriormente. Na elaboração cenarística e no trabalho projetual como um todo, nós usamos frequentemente figuras retóricas, um pouco todas as figuras retóricas, mas vamos dizer que a metáfora é a rainha deste processo. Veja, enquanto a similitude propõe uma equivalência entre dois termos, de forma tal que uma exploração semântica passa de um termo para outro com pequenas variações, a metáfora permite aqueles pulos semânticos que são característicos da abdução. E a abdução é o que mais é importante no trabalho do design. Aliás, no trabalho de todos os criativos. É o que nos permite, então, de realmente produzir novas significações, produzir aquelas alternativas que nós estamos procurando e que devemos encontrar se queremos evitar aquela insustentabilidade que mencionava no começo. Até a metáfora permite até desafiar o princípio de não contradição. Não sei, a insustentável leveza do ter foi o título do primeiro simpósio de design sustentável que eu organizei no Brasil em 2013 e claramente referência ao título do livro A Insustentável Leveza do Ser, claro. Veja, agora eu estou em Milão para fazer um período como pesquisador visitante no Politécnico e estou seguindo os trabalhos de conclusão dos alunos de design de interiores. E o que é que nós proponemos para eles para passar das pesquisas projetuais a, finalmente, os primeiros esboços espaciais é a formalização de uma metáfora. E é essa metáfora justamente a que inspira o trabalho projetual subsequente. Nathalie faz algo de parecido. Ela, através do seu tarot regenerativo, pega a Lúcia como metáfora que propõe depois, na tiragem de suas cartas, para pessoas ou para grupo de pessoas, para organizações, e justamente faz isso para fazer com que uma metáfora evidentemente regenerativa, a metáfora da Clúzia, possa respirar reinterpretações da realidade que aquela pessoa, que aquele grupo de pessoas, que aquela organização estão vivendo.
E não apenas uma reinterpretação do existente, mas claramente uma prospecção de maneiras alternativas de coexistir. E aqui, logo, então, se volta às ecotopias que nós estamos procurando. Então, nesse sentido, o trabalho da Nathalie, que é um dos primeiros a ser desenvolvidos, né, incubados no laboratório, é também um trabalho prototípico de quanto nós estamos propondo. E, enfim, eu gostaria, Nathalie, como provocação, sugerir o que são as metáforas, se não lugares metafóricos. É claro que são lugares metafóricos desse tipo de metáforas de convivialidade, de sustentabilidade regenerativa que nós estamos procurando. Mais ou menos, eu queria então introduzir um pouco o laboratório, responder a sua pergunta de como a metáfora ajuda e também antecipar, por meio da introdução do laboratório e da metáfora, um pouco o seu trabalho, o contexto no qual ele se insere e se desenvolve tão bem. Parabéns por si. Muito obrigada, Carlo. Muito boa sua apresentação. Ver as imagens também nos conecta com aquele olhar poético, né? Que, que traz, acho que ilustra muito bem esse metáfora enquanto cola, né? Uhum. Cola de outras possibilidades, de atenção a outras coisas que são menos perceptíveis, dependendo do modo que a gente está observando, né, esse entorno. Então, agradeço e vou passar aqui a palavra para o Fábio, para que também comente um pouco da sua pesquisa e prática acerca das metáforas ecológicas e fica à vontade caso queira expandir também a sua fala em outras direções. Ótimo, muito obrigado, Nathalie, pelo convite. Um imenso prazer estar aqui com o Carlo, e agora conhecer o Andrés, uma satisfação. Ótimo ouvir vocês dois falarem, um imenso prazer. E eu pensei em começar pelo que o Andrés trouxe acerca da relação do todo com o indivíduo, né, que é um tema que me interessa muito e que eu acho que desemboca um bocado, se relaciona com o que o Carlo tratou, especialmente acerca das metáforas. Ah, essa palavra indivíduo significa tão simplesmente o que não se divide. Então, o que não se divide é um todo. E o que me parece muito curioso é que a palavra natureza ah, e seus equivalentes em diferentes línguas do mundo, ela, em cerca de idiomas falados por cerca de 7 bilhões de pessoas, quase o mundo inteiro, nesses idiomas, natureza significa normalmente uma de três coisas: ou significa mundo, ou significa todo, e esses dois têm uma certa equivalência, ou significa espírito. Eu acho muito interessante esse significado. Bom, a gente deu. O moderno trata a natureza como sendo o não humano, mas é curioso a gente ir na raiz etimológica das palavras e ver esse significado, porque quando a gente pensa no todo e no mundo, a gente está pensando nessa totalidade indivisível da qual a gente é uma pequena parte. Mas como o Andrés bem lembrou, a gente na nossa individualidade é também um todo. E, e assim como o somos, né, a gente tem um espírito próprio, um espírito individual. Mas todo, esse todo planetário, esse todo cósmico, possivelmente também tem um espírito. Então, essa relação do todo com o indivíduo é uma relação
multiescalar, né? E eu sempre me lembro do filósofo da religião, Mircea Eliade, que falava em referência a seres sagrados, especialmente árvores. Ele falava dessa potência que o organismo tem, o indivíduo tem de ser corpo, mas também ser casa e ser em si um cosmos. Então, uma relação do indivíduo com a comunidade e com o todo, que é o mundo. E eu acho incrível também lembrar do Jung, que falava acerca. O Jung dizia que a gente, naquele processo dele, acho que ele chamava de individuação psicanalítico, a lógica desse processo era ah, promover um encontro entre o consciente individual e o inconsciente coletivo. Ah, e a partir desse encontro, o indivíduo ah, se torna indivisível e se realiza como um todo. Eu acho muito interessante porque se assemelha, é uma diferença semântica, mas se assemelha muito à visão cosmológica do povo Guarani, aqui da América do Sul, né, o povo ameríndio. Os Guarani falam que existe um consciente coletivo do qual nós somos uma parte inconsciente. Então, a nossa trajetória aqui é adentrar essa consciência coletiva. Então, essa relação do todo com a parte, assim, acho melhor dizendo, do todo com os todos individuais, eu acho que é uma coisa que interessa muito e que facilita isso que o Andrés trouxe também, da gente ser grama, da gente ser capim, né? Então, isso permite, acho que muito imediatamente, essas analogias. E aí eu acho lindo assim o trabalho que a Nathalie fez de traduzir ali algumas das coisas que eu escrevi, e eu escrevi mais livremente, mas era resultado de 20 anos de pesquisa científica lá com esse conjunto de plantas. A Nathalie traduziu isso na forma de um jogo, de tarô e de ilustrações e tal. Eu acho que é essa potência, né, que as metáforas trazem. Eu me lembro sempre de um pensador alemão dos anos 70, o Hans Blumenberg, que desenvolveu essa teoria da não conceitualidade, que eu acho que muito inspirado tanto na Hannah Arendt como no Henri Bergson. Bergson falava ah, dessa importância da gente não se prender aos conceitos, né? E que os conceitos precisam ter uma certa largura, uma certa flexibilidade. Então, eu acho muito interessante ver uma série de coisas escritas no escopo da ciência moderna, uma linguagem, como a linguagem científica relativamente dura, ser transformada num texto, um pouco mais livre, como eu fiz no livro Regenerantes de Gaia, e isso em seguida se transformar numa outra ferramenta, como a Nathalie fez. Eu acho que essa flexibilidade da linguagem, eu acho que ela é como se ela misturasse metáforas, quer dizer, não é exatamente uma metáfora sobre a cruz, eu acho que é uma metáfora sobre nós, né? A gente olha a planta e vê semelhanças justamente porque somos todos, né? Essa natureza fractal das coisas, eu acho que está um pouco por trás disso, né? Partes que se assemelham ao todo. Agora, é sempre importante o alerta que o Bergson dava também, que às vezes partes que a gente separa do todo não são exatamente partes, mas são vistas parciais do todo. E é justamente nas vistas parciais que, por vezes, vão emergir preconceitos ou leituras equivocadas e tal. Então, é muito difícil, né? Acho que o esforço moderno, cartesiano, de reduzir o todo a partes para entender as partes e depois entender o todo, eu acho que muitas vezes a gente tem se equivocado nessa subdivisão, né? Tem coisas que não dá para a gente separar ou subdividir. E isso, eu queria conectar um pouco com esse tema de metáforas. Acho que foi ano passado que a gente fez um artigo, a gente pegou um conjunto de palavras, inclusive uma dessas que o Andrés trouxe para a gente, de autopoiese, e a gente foi fazer uma comparação na literatura científica acerca do uso dessas palavras, né? Tanto a palavras como autopoiese, exaptação,
que aí é um conceito biológico também um pouco mais complexo, que se dá em escala geológica. E essas duas palavras a gente foi ver o que está acontecendo com elas, né? Então, curiosamente, ao longo dos últimos 20 anos, essas palavras que nascem na biologia e eram muito usadas ali, hoje tem muito pouco uso na biologia. Mas, curiosamente, a autopoiese hoje é muito usada no campo da inteligência artificial e da ciência da computação, por essa capacidade, por essa possível capacidade dessas máquinas, ah, enfim, se criarem, se autocriarem, se reproduzirem. E exaptação, que tem a ver um pouco com a possibilidade de se adaptar para o desconhecido, sem pressão da seleção natural, também no campo tecnológico é muito usado, né? Acho que o exemplo clássico é que na corrida espacial, um subproduto que surge é o telefone celular. Então, não se planejou fazer não houve uma intenção em fazer o telefone celular, mas eis que ele surge no processo de tentar chegar à Lua, né? Então, isso é um fenômeno também natural, uma coisa que ocorre. Stephen Jay Gould desenvolveu esse conceito em 1982 e hoje ele é muito pouco usado na biologia e passa a ser usado no campo tecnológico. Eu acho isso fascinante, porque me lembra. Assim, eu entendo que a ciência biológica é moderna, e eu noto, né, assim, atuando nessa área há tantos anos, que muitas vezes os meus colegas têm uma certa dificuldade em lidar conceitualmente com coisas sobre as quais a gente não tem controle nenhum, né? Como acho que autopoiesia, exaptação e as próprias células-tronco são sistemas antecipatórios que são inconscientes para nós. A gente não consegue controlá-los, mas eles estão em funcionamento, né? No fundo, a vida é que tem uma capacidade antecipatória, anterior a nós, inclusive. E eu acho isso assim, um fenômeno interessantíssimo, né? Deixar claro que não é a gente que tem a vida, é a vida que nos tem. Ah, e, ah, e eu entendo um pouco que dentro o que me parece curioso do campo mais tecnológico, usar essas palavras hoje com mais frequência, é uma coisa que a Donna Haraway, na sua tese de doutorado, né, uma dessas maravilhas do mundo eletrônico, eu encontrei meio que sem querer a tese de doutorado dela no Google, uma tese de 1976, na qual ela falava que ela tinha impressão, à luz do que estava ocorrendo na época, que, que o ser humano estava começando a deixar de ter uma leitura mecânica do mundo para passar a ter uma leitura orgânica do mundo. Então, aquilo do mundo funcionar como uma máquina, a gente conseguir descrever e prever tudo, estava passando a dar lugar para um mundo que, de fato, guarda mistérios como a vida orgânica tem. Eu achei incrível essa leitura dela, um pouco ali contemporâneo ao surgimento da teoria de Gaia, não sei se isso a influenciou, mas eu acho, de qualquer maneira, muito bacana hoje poder constatar que isso que ela falou há 50 anos atrás, a gente consegue verificar, ah, ao menos estatisticamente, né, como a gente fez, um pouquinho com algumas dessas palavras e outras palavras. Assim, é curiosíssimo, a palavra ecossistema, por exemplo, ela segue sendo mais usada no campo biológico, mas despencou a proporção do uso. Hoje ela é um bocado usada. Assim, eu acho fantástico assim, no mundo dos negócios e no mundo corporativo, tudo é ecossistema agora. Porque o ecossistema de negócios, o ecossistema da mineração, no fundo, eu não sei até que ponto alguns desses sistemas são eco, mas de qualquer maneira, o uso da palavra eu acho que já quer levar a crer que há uma busca por essa semelhança com os sistemas vivos. Então, isso, enfim, eu acho um sinal positivo. Isso desemboca, eu acho que também um bocado no que o Carlo estava falando sobre sustentabilidade e design para esse fim, né? E sustentabilidade, enfim, é uma dessas palavras que ah, tenho assim trabalhado às vezes isso em sala de aula. Eu acho um tempo curioso nosso que a gente tem um conjunto de palavras que tem curta duração, assim, a credibilidade nelas, né? E eu, às vezes, tenho a impressão que isso tem a ver com uma falta de imagem, que a gente associa a palavra. Então, eu faço esse teste em sala de aula, tem palavra, assim, se falar a palavra paz, por exemplo, eu tenho a impressão que muita gente vai ter uma visão, vai ver de fato uma imagem associada, vai ver a imagem e depois a palavra vem. Quando a gente fala sustentabilidade, eu acho que a primeira coisa que vem à mente é a palavra escrita. Eu acho que a gente não tem uma imagem associada a isso. E quando assim
eu acho que a gente tem uma capacidade menor de expansão e essas palavras tendem a caducar. Então, de uma hora para outra, assim, hoje tudo é sustentável, né? Tudo que querem vender para a gente dizem que é sustentável. Então, vai havendo uma certa descrença na palavra. Então, às vezes eu acho que regeneração é o que uma metáfora para sustentabilidade, é uma coisa diferente. Eu tenho a impressão que as duas são processos, não são um fim em si, não são coisas alcançáveis, mas de qualquer maneira me perturba um pouco que palavras ah, morram ou percam sentido, como o próprio Bruno Latour argumentava que isso começava a ocorrer com a palavra natureza, que quando a gente falava em natureza, a gente já não estava. Ele propunha uma política de Gaia e não uma política de natureza, porque Gaia fazia referência ao todo, ao passo que natureza a gente havia deturpado já e usava como algo que significa o não humano. Enfim, acho que é um pouco essas reflexões aí que eu queria trazer inicialmente e devolver para a Nathalie para a gente seguir aqui na conversa. Super obrigado. Muito obrigado, Fábio. Bom, muito do que você falou me vindo à memória trechos até da minha tese, né, em que eu pude aprofundar um pouco esses temas. Você é uma pessoa super citada, inclusive no meu trabalho, né, por conta dessa abrangência. Eu acho que não somente de entender. Eu tenho um gatinho aqui que tá miando loucamente. Não somente de entender as metáforas como esse essa janela, né, de para o mundo, mas também para como tendo criado através de um trabalho científico, acadêmico, ter resultado num trabalho poético, narrativo, que, ao meu ver, convergiu muito na minha pesquisa e se torna um símbolo possível de uma cultura regenerativa. Então, quando a gente fala da metáfora da clúzia, na verdade, a gente está falando da metáfora de um movimento que nós perseguimos enquanto indivíduos e coletividades para uma autotransformação que também seja favorável e benéfica para esse todo. E eu achei muito bonito porque isso ressoa com sabedorias tradicionais e ancestrais que ligam ao entendimento de arquétipos e símbolos culturais da árvore da vida, do renascimento. Então, de certa forma, a gente tem um sistema que pode conectar o entendimento e a vivência, né, a criação de sentido a partir da natureza ou a partir do nosso entorno, né? E também produzir uma antecipação de futuros e realidades mais desejáveis, uma vez que tais metáforas podem estimular a reflexão e fazer a pessoa sentir e ver diferente, né? Então, agradeço. Eu vou pedir para o. Eu não sei, Andreas, se é Andreas ou Andreas, que se pronuncia o seu nome, mas eu vou passar a palavra para ti e daí eu não vou fazer uma pergunta, eu vou deixar essa rodada para que vocês possam articular a partir do que os colegas apresentaram ou fazer uma continuação da exposição anterior, porque aqui a gente foi seguindo outros caminhos, eu acho que mais vale a gente seguir a nossa roda aqui de conversa. Yeah, thanks. It's Andreas. Andreas, actually. It's Andreas. That's the third variant. Um, but you can use the Brazilian form of it. It will be fine. It's adaptable. Yeah, thanks. That's really interesting. That's such a lot coming up here. Great pleasure to listen to you. And there were many
dear names coming in, and I'm even meeting Hans Blumenberg here in Sao Paulo. That's very interesting. Yes, and who wrote this seminal book on a metaphorology, of course. Yeah, yeah. So what do I take from this? Is that I feel very much supported by what both of you said in my need or my urgency to somehow um, to link those metaphors we take in order to deal with how to treat life, with how to be in touch with life, with how to live. Take these metaphors in a way that they remain true, that they remain related to life, that they remain alive. So I see the danger that humans look at the world around them or look at biology or whatever, however they define it, and they think they're taking something from it, but it's not that. It's rather a projection. It's not actually it's called metaphor, and its meaning that it somehow has some relation to something which is existing there, but then it isn't, and that's a huge danger. And it's a huge danger which is very difficult to avoid as long as we just think about these things. So just give you an example, and now Blumenberg comes back into the game. You have these historical epochs, the epochs, the different phases of the philosophical culture or the history of mind. They all have their foundational metaphors or their absolute metaphors. I think Bloomberg called them absolute metaphors. So in times um, of colonialism, it was the clock. It was the causal, mechanistic, mechanical machine. And of course, what did you do in order to explain an organism? You explained it in order as a clockwork, and you find these metaphors. And then God was the great watchmaker, because that was the sort of like, it's like the operating system in how you talk about the world, or the color of your glasses, but it's totally time dependent. And then I would say, I mean, they don't really switch one metaphor after the other. Sometimes there are some sort of fields of metaphors, but of course, when Darwin wrote his Origin of Species, there was the metaphor of economic competition, and he wrote a biological theory, in terms of economic competition. But it was a metaphor he took from an economist, actually, from Malthus. So there was this metaphor of competition, and of course now we have the metaphor of computational intelligence. But we still have the metaphor of economic competition. It's still there. If you talk to biologists, they conceive of evolutionary adaptations only in terms of market value. It's very fascinating to talk to them. It's like having a talk with some McKinsey people. It's very interesting. And so what I would say is that basically these metaphors always fail because they're always projections. And they're projections because they are conceptual extrapolations from the human standpoint. So they somehow necessarily need to fail. It doesn't mean that they're totally wrong. Of course, there's a huge mechanical component
in organic bodies. That's totally clear. And of course, there's an element of competition in evolution. That's also clear. But it is not, if you use it as the main lens to view everything, it's like, the guy with a hammer. If your only instrument is a hammer, everything becomes a nail. And that's not good for many things. And so what is important is to actually put yourself into the abductive mode and to that's you could also say, I think you could also say, to just keep to truth, the truth of life, which means that you are always part of it, and so you know about it by being a part. So you have a way of verifying your metaphors because you can feel them, and that's what I in my book Enlivenment, which is very much about stepping out of the conceptual horizon and going into the horizon of participation by being all of life, actually. Then you have something which I call poetic objectivity, which is objective, but it's never conceptual. It's objective only by participation. And you have something which I call empirical subjectivity. It's subjective, but as the whole thing is subjective, and it's an intersubjective nexus. It's empirical. It's empirical. So what I want to say, and then I stop. What I want to say is, and you might agree or disagree, is that it is crucially important that it might even be too late, but in other times, in coming ages after this, it will be higher. It will be esteemed highly again. Let's put it like this: that humans understand and create through that which in them is part of that which they want to foster or want to nourish. End of transmission. Ok, muito bom, Andreas. E eu vou passar a palavra aqui. Eu não vou fazer muitos comentários, até para dar mais espaço para ti e para os outros colegas continuarem falando. A gente também está encaminhando já para um encerramento, né? Mas eu gostaria de ouvir o Carlo, a respeito dessas questões e depois o Fábio. Sim. Antes, eu esqueci de mencionar que, em relação a aquele silogismo alternativo proposto por Andreas, de que o ser humano poderia ser grama, justamente o trabalho de Jane Simmons vai nessa direção, né? E demonstra como a mulher se transforma a grama. Eu esqueci de mencionar, mas para nós, do Ecotopias, é uma imagem muito poderosa essa, que desde o começo inspira o que nós queremos fazer como designers, a partir dessas inspirações das quais estamos falando hoje. E nós, naquele momento, professor Fábio, não tendo palavras para descrever exatamente o que nós queríamos fazer, fomos atrás de imagens que permitissem, de alguma forma, reflorestar o nosso imaginário, que permitissem fazer com que houvesse um sistema de referências projetuais diferente do que nós praticávamos e que é muito ligado, me conectando à fala anterior do Andreas, é muito conectado com um design entendido antes como desenho industrial, né? Então, uma lógica mecânica muito, se não mecanicista, muito forte, que depois se transformou em desenho estratégico,
que é o lugar de onde eu e a Nathalie viemos, né? E entendemos que naquele design não havia o que nós procurávamos. Precisávamos, então, encontrar outras referências e, em primeiro lugar, para tanto, nós precisamos, então, para procurar aquela sustentabilidade regenerativa que nós desejávamos, devíamos regenerar o imaginário projetual de referência. É esse o desafio, então, que nós temos. Como eu acho que intuímos um caminho, este tipo de diálogos interdisciplinares com a biologia, com a ecologia, com a biopoética, com as artes, é o que nos garante uma base para não apenas projetar, mas para reformular o que é design e quais são as práticas de design. Eu acho que é essa a nossa missão. E a partir de então, finalmente, nós conseguiremos contribuir para este esforço, que é um esforço humano, propondo metáforas que possam regenerar o imaginário social. Então, é um jogo de regeneração simbólica que nós devemos fazer a disciplina para depois estendê-lo no campo da fruição sociocultural das nossas produções simbólicas, na esperança que, finalmente, como sociedade, possamos encontrar modelos realmente alternativos. Modelos ecologicamente mais significativos, mais bonitos de se viver. Nathalie, acho que essa é a nossa missão. Sim, Carlo, concordo. E um ponto do que você traz de regeneração simbólica conecta muito com a lacuna que a gente entende nos processos projetuais para a sustentabilidade, que é essa ênfase na subjetividade. Então, o Andreas comentou bastante sobre subjetividade, que ela só acontece nessa intersubjetividade, nesse encontro com o mundo. E de fato, por muito tempo, a gente endereçou as questões de forma simplesmente técnica e sistêmica, sem considerar tanto as implicações culturais e subjetivas desse processo transformativo, né? E eu acredito que o que você traz é essa necessidade da gente também se reinventar. Então, por isso, também eu recorri a métodos projetuais que fomentam a intuição, que fomentam esse diálogo com o inconsciente através de uma linguagem que é simbólica, psíquica, mas também ecológica, né? Na medida em que tudo está interligado, né? E daí eu passo a palavra para o Fábio, porque também eu acho que esse tema se conecta muito com a indissociabilidade dessas esferas, né? Quando a gente fala de modos de apreensão e conhecimento da realidade, que são filosóficos, científicos, artísticos ou de tradições espirituais e religiosas que, na verdade, a gente encontra muito de simbolismo, poética, arte, né, e metáfora quando a gente vê o encontro desses caminhos, né? Que eu acredito que também são percursos e possibilidades para uma regeneração como que é? Socioambiental, mas também cultural, que passa por a gente endereçar
essa nova forma de ver o mundo que valorize um pensamento não moderno e sim um pensamento ecológico, né? E quando a gente fala aqui da ecologia, é bom situar que a gente não está falando de uma disciplina específica, a gente está falando de uma visão de mundo e é relacional, né? Então a gente está falando de entender a vida como processo em que todas as coisas estão relacionadas, ligadas, inclusive naquela relação de holarquias, né? Do todo dentro de um todo maior, dentro de um todo maior ainda. Então, passo a palavra para o Fábio. Eu tenho para mim que a gente vive uma crise da imaginação no nosso tempo atual. A gente tem muita dificuldade em criar imagens de futuro diferente do presente. Então, eu acho que eu passei a achar que quando a, a imaginação se deteriora, como eu tenho a impressão que é o caso hoje, eu acho que a linguagem se deteriora também. E aí eu tenho a impressão que tem uma importância grande das metáforas no sentido de tanto ser um reflexo de imaginação, como auxiliar a expansão da imaginação de quem as escuta. E eu tenho a impressão que essa reativação da imaginação, ela pode se expressar na forma do tipo de design que vocês fazem no Ecotopias, voltado para sustentabilidade, para regeneração, essa coisa toda. Então, essa, essa conexão entre linguagem e imagem, me interessa muito. Eu acho que à medida que a nossa sociedade ela cada vez mais ela é muito apegada ao que a gente chama de racional e lógico. ah, ela 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 tem ao mesmo tempo dificuldade de manter as palavras e uma dificuldade maior ainda de associar imagens a elas. Então acho que por isso tudo, ah, esse trabalho que vocês fazem, esse produto que agora a Nathalie gerou, o trabalho filosófico do Andréas e o esforço do Laboratório de Ecotopias, acho que estão todos em absoluta coerência, eu acho, com essa transformação, né, que a gente precisa fazer na nossa relação com o mundo. Acho que era isso da minha parte, viu, Nathalie? Bacana, Fábio. Agradeço muito a participação de vocês. A gente teve aqui, acho que um papo muito rico, que depois será disponibilizado para os inscritos e no YouTube, com as devidas legendas, em português das falas do Andreas. Eu agradeço que a gente tenha tido a oportunidade de se reunir, principalmente porque acho que são interesses convergentes e cada um com a sua particularidade tem muita, o pratica, né, com muita excelência. Então, assim, o trabalho do Carlo dentro do campo do design, seja sendo aí uma figura, uma pessoa que de fato começou há muito tempo a olhar para os cenários voltados à sustentabilidade e que também tem esse olhar para a cultura. Andreas, de fato, levou o conhecimento científico para um trabalho também literário, né, na medida em que ler os seus ensaios faz a gente se conectar com esse estado de mundo e de presença que a gente está buscando. Então, assim, de uma forma não conceitual, mas, como você falou, né, do subjetividade empirista, né? Então, a gente de fato conseguir vivenciar e sentir um pouco mais, e aí se conecta muito com o trabalho do Fábio também, não só os seus livros, a sua produção acadêmica,
mas também o trabalho enquanto curador do Museu da Manhã, que tem sido um hub super relevante para essas discussões que trazem um olhar renovado, né? Um olhar que conecta diferentes perspectivas de mundo para fazer a gente renascer, né? A gente despertar para novas formas de ser e estar no mundo, que inclusive possam se inspirar em sabedorias que são antigas, tradicionais, ancestrais. Então, esse trabalho é muito relevante. E agradeço quem também assistiu aqui a gente, e quem vai assistir, né, na verdade. E é só isso, assim, agradecê-los e comentar para as pessoas que o tarô regenerativo, então, pode ser encontrado no site da editora Bambual. Como eu falei, se trata de um livro mais tarô regenerativo, que são 22 cartas que compõem esse jogo para autotransformação e reflexões em grupo também. E é isso, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tá, obrigado, muito prazer. Foi ótimo estar com vocês. E muito prazer, Thank Andres. you. Thank you Thank so you so much. much. Thank you for putting me into this wonderful round. It was Thank very you, inspiring. Andrés. Tchau, tchau. Thank you. Tchau, tchau. Bye bye.